Fala galera do nono ano, aqui é o professor Vank chegando agora com mais uma aula de Química, o seu capítulo 5, apostila 1, para a gente fechar esse assunto. Iremos apresentar para você hoje os modelos atômicos, aquilo que a gente conversou ao longo das nossas aulas, explicando que ao longo da história da humanidade, muitas foram as tentativas de tentar se explicar o comportamento da matéria, o entendimento das leis do universo. Para que a gente possa se situar, iremos apresentar para você os principais modelos atômicos que foram conhecidos ao longo dos séculos. Iremos começar falando do modelo atômico de Dalton. Dalton, em seu livro de Filosofia, Ciência e Química, publicou a teoria acerca da constituição atômica da matéria. No trabalho do Dalton, nós tínhamos algumas concepções importantes. Na visão de Dalton, toda a matéria é formada por pequenas partículas denominadas átomos. Essa palavra átomo, inclusive, tem esse significado de indivisibilidade, vem do grego. Os átomos, na visão de Dalton, são estruturas indivisíveis, são estruturas contínuas, indestrutíveis, invisíveis, maciços e esféricos. Para Dalton, a natureza apresenta um número limitado de elementos, e o átomo, em seu modelo, poderia ser comparado a uma bola de bilhar. Esse é o modelo de Dalton. Vanks tinha uma concepção verídica? Não. E por que a gente está estudando? O conhecimento do modelo atômico de Dalton é precursor. É por isso que ele é tão importante. Após o modelo atômico de Dalton, surge para nós, antes de falarmos do modelo, um grande trabalho chamado ampola de Crookes, tá? Essa ampola de Crookes, ela teve como principal referência a descoberta dos elétrons. A descoberta do elétron é o resultado de um conjunto de pesquisas que foram feitas através de um cientista chamado William Crookes, por volta também de 1856. O que é que o Crookes fez? Ele desenvolveu um dispositivo, meus amigos, que continha no seu interior uma pequena quantidade de gases, e nas extremidades ele colocou duas peças metálicas que ele chamou de eletrodos, um polo negativo, denominado cátodo, e um polo positivo, denominado ânodo, sendo estes ligados a uma fonte elétrica. Ao se aplicar uma diferença de potencial entre esses eletrodos dentro da ampola, o gás presente sofria o que a gente conhece por ionização. E se observava um fluxo de raios luminosos partindo do cátodo em direção ao ânodo. E esse fluxo luminoso deu-se o nome de raios catódicos. Na visão de Crookes, os raios catódicos propagavam-se em linhas retas, formavam sombras quando eles eram projetados. Eles aqueciam uma folha metálica colocada entre os eletrodos, giravam e também podiam ser desviados. Esses raios catódicos, designados como elétrons por Thomson em 1897, abriu o caminho para o modelo atômico que Thomson nos apresentou. Na visão de Thomson, utilizando-se da descoberta de Crookes, do elétrico, que até então Dalton não conhecia essa parte elétrica, Thomson trouxe para nós, no seu modelo atômico, que os elétrons estavam uniformemente distribuídos. E para Thomson, os átomos nada mais eram do que uma nuvem difusa de cargas positivas com alguns elétrons incorporados. Esse modelo atômico de Thomson ficou conhecido no mundo da ciência como sendo o modelo pudim de passas. Logo após os trabalhos de Thomson, surge uma com grande expectativa e que modificou consideravelmente todo o estudo dos modelos atômicos, o modelo atômico apresentado por Rutherford. Vejam essa ilustração que eu coloquei para você. Esse raio que você está vendo ali, esse desenho à sua esquerda, essa estrutura é a aplicação sobre uma lâmina de ouro de raios catódicos, ou seja, de raios positivos. Observe o comportamento desses raios. Eu vou mostrar para você três situações. Olhe para o desenho e me entenda. Grande parte dos raios passaram sem sofrer desvios, o que significava que o átomo não era maciço. Existia um grande espaço vazio dentro dele. Alguns raios sofreram desvio. Ora, se eu mando carga positiva e ela desvia, significa que na estrutura desse átomo existe uma carga elétrica positiva. E parte dos elétrons refletiram, ou seja, bateram em alguma coisa e voltaram. Rutherford entendeu que essa área central era maciça, pequena, mas que ela estava carregada positivamente. Esse modelo atômico do Rutherford nos permitiu concluir várias coisas. A primeira coisa que o átomo, na visão do Rutherford, no seu experimento que acabei de mostrar para você com essa lâmina de ouro, ele concluiu o seguinte: o átomo é constituído de espaços vazios.
E por que que ele teve essa conclusão? Porque a maioria das partículas que ele mandou, que eram partículas positivas, também conhecido como partículas alfa, atravessaram essa lâmina sem sofrer desvio. Como o átomo apresenta uma região pequena, densa e positiva no centro, que permitiu esse retorno, ele denominou essa região de núcleo. Essa conclusão se deve ao desvio das partículas alfa e ao fato de poucas partículas terem sido rebatidas. Existe uma comparação dessa estrutura do átomo com o núcleo e a eletrosfera? É como se você colocasse uma bola de futebol no centro de um estádio como Maracanã e essa bola fosse o núcleo e a última das arquibancadas fosse a eletrosfera. Para Rutherford, no núcleo está concentrada praticamente toda a massa do átomo, sendo ela positiva e apresentando, obviamente, os prótons. Os elétrons girariam em órbitas circulares ao redor do núcleo. Essas órbitas comparadas posteriormente por Bohr com o sistema solar. Vejam à sua direita a representação dessas partículas que passavam sem sofrer desvios ou algumas que sofriam desvio em função das cargas positivas. Logo após essa participação direta de Rutherford, nós temos um grande fato em 1932, através do cientista James Chadwick. Chadwick descobre uma partícula que até então não se falava. Nós falávamos das partículas positivas, que eram os prótons, falávamos das partículas negativas, que eram os elétrons, e que o Chadwick fez? Nos apresentou o nêutron. Onde é que está o nêutron, Vanks? Olha essa ilustração logo abaixo da foto do Chadwick. Essa ilustração, o azul e o lilás, representam o núcleo, são os prótons e os nêutrons. E essas bolinhas, num tom amarelado, seriam os elétrons girando nas respectivas trajetórias conhecidas como órbitas. O modelo de Rutherford-Bohr, por que é que a gente muitas vezes utiliza esse nome juntos? É porque as descobertas do Bohr, elas foram incorporadas a este modelo atômico. Para Bohr, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma característica em relação à energia dos elétrons. Quando os elétrons ganhavam energia, eles se afastavam do núcleo. Ao perderem energia, eles se aproximavam do núcleo. A teoria quântica permitiu que Bohr chegasse a duas conclusões importantíssimas nos seus trabalhos. As órbitas correspondem a um nível bem definido de energia do elétron, não podendo se localizar a quaisquer distâncias do núcleo. Pelo contrário, apenas algumas órbitas seriam possíveis. Quantas órbitas conhecidas? 7. A transição eletrônica de uma órbita para outra seria feita por saltos quânticos, pois ao absorver energia, que a gente chama de quantum, o elétron saltaria de uma órbita mais externa e, ao liberá-la, passaria para outra mais interna, emitindo o que a gente conhece como fótons. Ganhou energia, afastava-se. Perdia energia, aproximava-se. A gente vai também poder oportunizar o estudo brevemente dos trabalhos de Max Planck. A emissão e a absorção de energia de um corpo ocorrem de forma interrompida, como se fosse um pequeno pacote. E esse pacotinho ele chamou de quantum ou de fóton. Essa concepção do Bohr, ele trazia para nós também uma certeza, que os movimentos eles eram circulares. E aí o movimento circular foi questionado posteriormente por um cientista chamado Arnold Sommerfeld. Qual foi a colaboração de Arnold Sommerfeld em todo esse contexto dos modelos atômicos? Sommerfeld alega o seguinte: ao invés das órbitas serem perfeitamente circulares, como pensou Bohr, essas órbitas, e ele estava com a razão, não eram circulares, elas eram órbitas elípticas. Observe a ilustração. Essa menor trajetória seriam órbitas circulares, essa maior seriam órbitas elípticas, se assemelhando, inclusive, como falou Bohr, ao sistema solar. Aqui nós temos para você a identificação dos átomos. Os átomos eles vão ter para nós, na característica de cada elemento químico, dois números importantes. Um número de massa e o número atômico. O número de massa nós vamos chamar de A, que é a soma de prótons mais nêutrons, e o número atômico de P. Dê uma olhadinha aqui no exemplo. Aqui à direita nós temos o elemento químico X com o número 40 e o número 35. O número de massa sempre é maior. Então, quem seria o número de massa aqui do X? 40. Seu número atômico? 35. Quantos prótons você tem? Exatamente 35, porque é o número atômico. Quantos elétrons? A mesma quantidade, 35. E quantos nêutrons? Basta você diminuir. 40 menos 35, 5.
Outra coisa importante, a classificação dos átomos isótopos, isóbaros e isótonos. O que são átomos isótopos? Quando eu comparo dois átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo Z, eu vou chamá-los de isótopos. Quando os possuírem mesmo A, eu vou chamá-los de isóbaros, ou seja, mesmo número de massa. E os isótonos terão o mesmo número de nêutrons. A última classificação, que é menos usual, mas muito importante, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Lembrem-se que o prefixo iso significa igualdade. Eu coloquei aqui 5 estruturas para você combinar e descobrir pares. Olha para cá. Um par de átomos isótopos, A e B. Por que, Van, que são isótopos? A e B. Desculpe, A e C. Por gentileza, aqui na letra A não é A e B. Onde você encontra a letra B, retifique, é letra C. Isótopos A e C. A com 35 e o C também com 35. Tudo bem? Corrija, por gentileza. Isóbaros. Isóbaros teria a mesma massa, A e D. Quanto é a massa do A? 40. Do D? 40. Isótonos, A e B. Se você fizer 40 menos 35 do A, você encontra 5. Se você fizer 30 menos 25 do B, você também encontra 5. E isoeletrônicos, por que é D e E? O D tem 35 elétrons e o E tem 35 ali. Só que você está vendo que tem um número menos 2? Isso significa que E ganhou 2 elétrons. Isso é um ânion. Então, ele vai ter 37 elétrons e 35 prótons, esse elemento E. Ele, com relação a D, ele é isoeletrônico. Mais uma vez, eu peço, faça a retificação. Lá na letra A, o par é A e C. Tudo bem? Aqui também nós temos o significado dos íons. O que é um íon? Íon é um átomo carregado de energia. Os cátions são aqueles que cedem elétrons e os ânions são aqueles que recebem. Eu coloquei 2 exemplos aqui à direita, o átomo X e o Y, e vou mostrar para você. Onde tem X menos 2, cuidado, o sinal de menos não significa perca. O sinal de menos significa ganho de elétrons. O sinal de mais significa perca de elétrons. Não faça analogia com o sinal de aritmética. X menos 2 significa que ele ganhou 2 elétrons. Y mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, vamos lá. X tem quantos prótons? Olha o número atômico dele, 20. Quantos elétrons ele tem? 20 somado com os 2 que ele ganhou, 22. E quantos nêutrons? É só somar, é só subtrair. 30 menos 20, 10. O elemento X, qual é o seu número de prótons? 20. O número de prótons se mantém constante. Quantos elétrons ele tem? Ele tinha 20 elétrons, mas ele perdeu 3, ele vai ficar com 17. E quantos nêutrons? 30 menos 20, 10. Cátions perdem elétrons, ânions ganham elétrons. Aqui na página 100 tem um exercício para a gente fechar, e diz o seguinte, o íon ferro mais 2, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo, possui 24 elétrons e número de massa 56. O número atômico e o número de nêutrons. Vamos lá. Fe mais 2. Qual é a massa dele, que ele falou? 56. Então, ali é o nosso A. Como é que eu faço para descobrir o número atômico? Ou o número de nêutrons? Muito simples. Quanto é a massa? 56. Quantos elétrons você tem? 24. Você está vendo que ele perdeu 2 elétrons? Significa que no início ele tinha quantos? 26. Então, eu posso concluir que a quantidade de prótons é 26. O meu número atômico é 26. E quantos nêutrons eu vou ter? 56 menos 26, 30. Você vai marcar a letra A. E para deixar uma tarefa para você, por gentileza, faça os exercícios da página 101 e 102. Voltaremos em breve, fazemos a correção e eu espero que você tenha compreendido os modelos atômicos. Um grande abraço, fica com Deus, estamos morrendo de saudade. Tudo vai ficar bem.